Abra sua Bíblia comigo, 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 15 e 17. Diz assim a palavra do nosso Deus: Dai ouvidos, todo ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Nesse encontro não tereis que pelejar. Tomai posição, ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã, repita comigo, amanhã, saí-lhes ao encontro, porque o Senhor, Ele é convosco. Aleluia, glória ao nome santo do Senhor, o Deus dos exércitos. Salmo de número 60 e versículo 12, eu vou ler para você. Diz assim a palavra de Deus: em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo pisará os nossos adversários. Diga isso para a pessoa que está do seu lado, ou aponte para ela e repita esta verdade dizendo: Ele mesmo pisará os teus adversários. Amém? Glória a Deus, queridos, glorifique a presença do Senhor Jesus. Aleluias. Irmãos, existe uma disposição no coração do nosso Pai, existe uma disposição no coração do nosso Deus, de levar os seus filhos a viver uma vida sobrenatural nessa terra. Existe uma disposição no coração do Pai para que você viva o extraordinário, preparado e sonhado por Ele nessa terra, para que você viva as melhores e maiores promessas de Deus nessa terra. Nós somos filhos de um pai bondoso, um pai compromissado, um pai fiel, um pai poderoso, um pai que é forte, um pai que é sábio para guiar você no caminho, um pai que é generoso para sustentá-lo, sustentar a sua vida, sustentar a sua família, sustentar os seus pés ao longo de toda a sua jornada. Então entenda que quando você olha para o seu pai, o Deus Todo-Poderoso, e eu quero chamar o seu Pai nessa noite de Deus o Pai, o Senhor da guerra, o Senhor das batalhas, o Senhor dos exércitos, dos muitos nomes de Deus nessa noite, nós vamos chamar o nosso Pai pelo seu nome poderoso, Jeová Tsevaote, o Senhor das batalhas. Você olha para esse Deus, você olha para esse Deus que é o teu Pai, existe uma intenção no coração dele de te abençoar. Existe uma disposição muito bem resolvida no coração do teu Deus, de impor as mãos sobre a tua vida, de colocar as mãos sobre a tua trajetória, de impor as mãos sobre a tua família e impulsionar para que você venha viver o extraordinário nessa terra, uma vida de plenitude, uma vida abençoada, uma vida sobrenatural. E eu me lembro, queridos, eu quero começar este culto hoje, um culto de quinta-feira, de uma maneira bem diferente, mas eu me lembro de um filme bem antigo. Enquanto eu estava preparando essa ministração, isso me veio à mente. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade ou já assistiram esse filme, é um filme antigo, ele se chama A Cruzada. Quem já assistiu aqui? A Cruzada. E esse filme está ali, um contexto, entre a segunda e a terceira cruzada, aquelas batalhas, aquele povo que subia para ir para Jerusalém, naquela época, para libertar Jerusalém ali das mãos daqueles opressores que estavam ali sitiando, que estavam ali oprimindo a nação de Jerusalém. E naquele momento nós começamos já o filme com um homem, e esse homem se chama Balaam, e Balaam está ali, ele está enterrando a sua esposa, ele está enterrando o seu filho, ele está enterrando o seu sonho, e ele está enterrando ali, cavando uma cova, colocando lá dentro a perspectiva, o legado, a esperança. Podemos dizer, queridos, que este homem estava, junto com estas perdas, perdendo também a sua fé. Ele estava ali sepultando a sua fé, ele estava sepultando a sua esperança. E ele volta para a vida dele, uma vida desolada, uma vida amargurada, uma vida ressentida, uma vida complicada. E quando ele entra nessa caverna de depressão, olha, ele coloca esperanças, ele coloca ali os seus sonhos, e ele está lá no seu trabalho, numa vida amargurada, numa vida deprimida, e de repente se apresenta para ele uma figura misteriosa, um grande guerreiro,
Preste muita atenção nos detalhes, porque a história de Josafá, ela é muito parecida com esse filme. E quando se apresenta para este homem que está ali, que acabou de sepultar o sonho dele, a vida dele, se apresenta para ele esse grande guerreiro chama, ele convida e fala: venha comigo para uma jornada. Ele não faz muitas promessas, ele apenas chama: venha após mim e me siga. E agora esse homem misterioso, um guerreiro com uma espada, um guerreiro adornado com as suas joias, um guerreiro armado em cima de um cavalo branco, ele está ali, ele se apresenta para Balaam, Balaam abandona tudo. Ele queima, vamos dizer assim, as suas carroças, e ele deixa tudo para trás. Ele queima toda a sua velha vida, e ele segue aquele homem misterioso, aquele grande guerreiro. Irmãos, a vida deste homem não foi uma vida ali, exposta naquele filme, uma vida de, assim, facilidades. Houveram muitas lutas, houveram batalhas por causa da escolha que aquele guerreiro fez em seguir o grande guerreiro. Mas é no meio desta jornada, onde ele agora aprende a empunhar uma espada, onde ele aprende o significado de honra, que num dado momento, quando o grande guerreiro, o barão Godfrey, ele doa a sua vida, ele está morrendo, no momento da sua morte, ali naquela cerimônia, durante o momento da sua morte, invoca esse rapaz, e ele diz para ele: eu fui até a sua casa resgatar você, porque você é meu filho, o meu filho que estava perdido e que foi encontrado, o meu filho que estava por aí perdido e que agora foi achado, e eu estou trazendo você novamente para a família, estou reintegrando você novamente à mesa. Tome aqui o meu anel. A partir de agora, você não é mais um pagão, você não é mais um plebeu, você não é um homem sem nome, um homem sem esperança, um homem que sepultou a vida, a família, os sonhos. Você agora é um nobre, você tem sangue de nobre a partir de agora. E ali, queridos, ele empossa de autoridade aquele rapaz, e aquele barão, ele morre, deixando no lugar dele o seu filho. E é muito bonito a história deste filho, porque Romanos 8,17 embasa esse momento, porque agora Balaam não é mais um homem qualquer, ele é um filho amado, e o herdeiro legítimo da herança do grande barão. E ele se levanta com autoridade, porque ele não é mais um homem esquecido, mas ele agora recebe essa filiação, ele recebe a paternidade que foi oferecida para ele, e ele parte à frente de um grande exército para lutar as guerras do grande rei de Jerusalém. E assim, ele passa a servir, ele encontra o seu propósito, e ele está servindo o rei de Jerusalém. Se você tiver a oportunidade, assista esse filme, ele é cheio de princípios instrutivos. Mas, o que eu estou querendo que você entenda de uma maneira bem pedagógica nesta noite? Irmãos, muitos de nós estamos posicionados em um ponto da nossa vida que nós estamos como esse rapaz desse filme. Estamos como esse jovem desse filme. Nós até cremos que a cruz, ela nos perdoa. Nós até cremos que Jesus veio para nos perdoar, para nos salvar, para dar uma nova vida. Nós acreditamos que a cruz está nos perdoando. Mas nós relutamos em acreditar que a cruz está nos devolvendo para a nossa morada celestial, que a cruz está nos levando novamente para o braço dos nossos pais, que a cruz do nosso Pai, que a cruz está levando-nos novamente para a casa do nosso Pai, o nosso Deus. E nós vivemos paralisados, e principalmente quando nós nos deparamos com situações de perda, situações de morte, situações de doença, situações de escravidão mental, situações de orfandade. Nós temos a tendência, muitas das vezes, de ficar como aquele rapaz, jogar tudo dentro de uma cova, sepultar os nossos sonhos, jogar tudo ali dentro, queridos, e jogar uma pá de terra em cima dizendo: é o final, acabou, eu vou voltar para a minha velha vida, esquecida, como um verdadeiro escravo que eu sou. Como eu sou. E queridos, a boa notícia de Cristo Jesus para a sua vida nesta noite é: Deus tem uma disposição no seu coração. E a disposição do seu Pai, o Senhor dos Exércitos, Ele tem vida, vida em abundância. Ele tem vida, vida plena. Ele está guiando-nos para o extraordinário. Aleluias! Seu primeiro ato de provisão aconteceu antes mesmo de você nascer.
Então, Ele chamou você para perto dEle, e talvez ainda esteja chamando você agora, para se achegar a Ele, por meio da fé em Cristo Jesus. Aleluias. Existe um guerreiro misterioso, que se apresenta para você nesta noite, e diz: venha após mim. Largue tudo, largue as suas frustrações, largue as suas crenças antigas, largue a sua religiosidade, largue o seu orgulho, o pecado de Satanás. Todos nós precisamos, em algum ponto da nossa vida, rompermos com o orgulho que nós carregamos ao longo da nossa vida, achando que nós somos autossuficientes e capazes, e lançarmos em Jesus a nossa expectativa, reconhecendo nele, reconhecendo que Ele é capaz de nos guiar a uma jornada extraordinária. Primeiro, queridos, você precisa aceitar o fato de que o seu Pai veio aqui hoje, e Ele veio para você. Amém? Ele veio, Ele está disponível, Ele está aqui, e Ele veio para ter um encontro contigo. Quando olhamos a nossa vida, e tudo dá errado, parece que os problemas eles juntaram, parece que os problemas eles somaram, e parece que houve uma somatória de problemas, não poderia vir um só de cada vez, né? Aí veio um tanto, somaram vários, e estão marchando. Quando você pensa em problemas que estão marchando contra a tua vida, nós estamos pensando em problemas que estão organizados, problemas que estão vindo numa constância, de uma maneira ordenada, que estão atacando e atacando e atacando novamente a tua vida, marchando contra a tua história, marchando contra a tua mente, marchando contra a tua família, o teu casamento, problemas que se aglutinaram e fizeram uma aliança e estão subindo contra a tua casa e contra os seus sonhos. Quando nós olhamos para além dos vales e das montanhas que se apresentam diante de nós, e nós vemos que esses problemas estão em marcha, estão organizados contra a nossa vida, cabe a nós trazermos à memória aquilo que nos traz esperança, o fato de que nosso Pai é amoroso, de que nosso Pai é bondoso, que Ele é generoso, que Ele é compromissado, que Ele é fiel, que Ele é sábio, mas que Ele é o Senhor da guerra. Amém, queridos? Ele é o Senhor da guerra. Fala para essa pessoa que está do seu lado e diga para ele: o teu Pai é o Senhor poderoso nas batalhas. Amém? E esta série de ministrações dessa quinta-feira, ela traz esta esperança renovada na nossa memória, nos lembrando de que Deus se manifesta no meio do caos, para garantir a vitória, mesmo que não haja possibilidades. Se você entrou nessa noite aqui num cenário de impossibilidades, e você olha e fala: não tem jeito, então você está no lugar certo. Se você entrou aqui hoje e fala assim: não tem maneira, não tem jeito, o médico abriu aquele exame em cima da mesa e está lá o diagnóstico. E nas palavras sinceras de um médico, ele diz: é o fim. Queridos, que nenhum ser humano venha colocar ponto onde Deus deseja colocar uma vírgula, e prosseguir escrevendo uma história extraordinária nas nossas vidas. Aleluia! Glória ao nome santo do Senhor, o nosso Deus. Glória a Deus. Quando à nossa frente está um cenário de escassez, e você olha e não vê nenhuma saída na tua vida financeira de um lado e de outro, quando os problemas se organizaram e vieram em grande número contra a tua vida, cabe a você lembrar: o teu Pai é o Senhor da guerra, o teu Pai é o Senhor das batalhas. E eu desafio você nesta noite a questionar: provai e vede, o Senhor é bom. Questione, faça isso nessa noite, ponha à prova e pense na tua mente qual foi a vez que o teu pai perdeu uma batalha. Você não encontrará ao longo da história das Sagradas Escrituras uma batalha a qual nosso Deus ele tenha perdido. Ele é vitorioso, Ele é poderoso. Foi Ele, queridos, que fechou ali no mar cavalos e cavaleiros que vinham ali bufando na nuca de Moisés e da família de Israel, os hebreus, quando os inimigos vinham perseguindo aquele povo, já no encalço ali, perto de acabar e destruir com todas aquelas famílias. Foi Deus que selou o destino daquele inimigo. Foi Deus que deu o livramento para aquele povo. Deus é poderoso, queridos. Mesmo quando nós não vemos possibilidades, Deus abre um caminho no meio do mar e faz o seu povo passar cantando, louvando e a pés enxutos. Amém, queridos?
Louve ao Senhor Jesus. Louve o teu Pai. Ele é o Senhor dos exércitos. Aleluia. Glória a Deus. Lembre-se, quando o exército inimigo se levantar, você tem um pai, que é general de guerra, e ele luta por você. Ele luta pela tua vida, ele luta pela tua família. Por isso eu creio que nós estamos vivendo um cenário de milagres. Um cenário para intervenções divinas. O que é uma intervenção? É quando nós vamos intermediar, interceptar uma determinada situação, para que esta situação se regularize, ela normalize. Eu creio que o Senhor Deus hoje está interceptando situações de morte, situações de destruição, situações que aos nossos olhos parecem impossíveis. Deus, o Senhor dos exércitos, está marchando contra este problema que ousou se levantar contra a tua casa e a tua família nesta semana, para a honra e para a glória do nome santo do Senhor, o nosso Deus. Aleluia! E aí que nós entramos na história de Josafá. Eu quero dar um pouquinho de contexto para você entender, embora eu sei que você vai ler todo esse texto na sua casa, você vai garimpar todos os tesouros de uma maneira maravilhosa. Mas Josafá está vivendo aqui um tempo onde ele, como um rei que teve seus erros e os seus acertos, ele era um rei temente a Deus, um rei posicionado, um rei que tinha uma intimidade com Deus, o Senhor. E nesse momento aqui, o versículo 1 e o versículo 2 nos mostram que os problemas juntaram contra a vida do Josafá. Houve ali uma somatória de problemas, não era um só que tinha vindo contra a vida daquele rei. Somaram-se vários problemas se juntaram para caminhar e marchar contra a nação, a terra de Judá e o rei Josafá. Chegou até os ouvidos de Josafá que Moabe e os reis ali ao redor tinham feito uma aliança para subir para Judá e destruir. E você sabe muito bem, a intenção do maligno é matar, roubar e destruir. E se o diabo não puder te matar, ele vai tentar atrasar a tua vida e os propósitos que Deus tem na tua vida, queridos. Cabe a nós termos atenção. Os planos de Satanás são esses: matar, roubar e destruir. E Josafá sabia muito bem que esse ajuntamento de aflições que estava indo contra a sua família não tinha outra intenção senão matar os homens, escravizar as mulheres e destruir tudo aquilo que aquele povo tinha construído na presença do Senhor. E é tão interessante que nós vamos perceber que Josafá, ele está aqui agora, e esses problemas estão subindo contra a vida dele. E o versículo 2 diz que então alguns vieram até Josafá. Certamente você conhece alguns. Certamente você conhece esses alguns, os arautos do medo. Josafá estava ali e de repente apresenta para ele alguns, e esses alguns chegam dizendo para ele: ó rei, contra você está subindo uma grande multidão, contra a tua vida está subindo um grande exército, uma grande multidão vem contra você. Queridos, quando nós estamos vulneráveis, fragilizados, frente a uma grande multidão de problemas, Satanás, ele é terrível e ele levanta os alguns. E esses alguns vêm na tua vida. Às vezes esses alguns podem ser as vozes de Satanás e seus demônios, assoprando mentiras nos teus ouvidos. Alguns se levantam aqui como este arauto do medo que está chegando e dizendo: olha, o problema que está vindo contra você não tem cura. A situação que está manifesta na sua casa não tem solução. A situação que se levantou na tua família é impossível. E agora, diante destes arautos do medo, aqui Josafá, ele começa a balançar as suas estruturas. E é por isso que eu te pergunto nessa noite, Filadélfia, quem é que você tem ouvido? Quando os problemas se apresentam na tua casa, quando os problemas se apresentam diante da tua família, para quem que você vai dar ouvidos? Para quem que você vai correr? Muitos de nós estão correndo para os alguns, aquele amigo, aquela amiga que não tem Jesus, aquela pessoa que está ali e que vai somente fomentar no teu ouvido o medo, a tristeza, a revolta, a vingança.
Muitos de nós têm dado ouvidos às circunstâncias e às muitas vozes que têm se levantado contra a nossa casa e a nossa família. Mas eu quero dizer para você nesta noite, Filadélfia, apure os teus ouvidos, unja os teus ouvidos com óleo santo nesta noite. O Espírito Santo de Deus é esse azeite, é esse óleo que vai purificar os nossos ouvidos e vai direcionar aos nossos ouvidos, assim como o profeta Isaías escreveu, a voz que está por detrás de nós e que sopra nos nossos ouvidos. Esse é o caminho, andai nele. Persevere nesse caminho, persevere e ande nesse caminho. Essa é a voz que você tem que dar ouvido. Diante do teu problema, você não vai ficar ouvindo os alguns, você vai ficar ouvindo a voz que está clamando por detrás de você. Se ele está por detrás, queridos, é porque ele está te amparando. Ele está com seus braços poderosos, envolvendo ali em cordas de amor e te guiando. Esse é o caminho, Filadélfia. Ande nele, persevere nele. Essa jornada que eu chamei você para caminhar, uma jornada vitoriosa e extraordinária. Em nome de Jesus.